Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com vocês? Rogo as muitas bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês. Satisfação poder estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais de um assunto que deve nos enriquecer intelectual e doutrinariamente. Então eu quero começar essa nossa fala lhe perguntando o seguinte: você já ouviu falar na palavra catecismo? Catecismo? Eu penso que sim, né? Eu penso que você já deve ter ouvido falar nessa palavra várias vezes. Você já ouviu falar na palavra, mas você já parou para procurar saber o significado dessa palavra, o que significa a palavra catecismo? Certamente que essa palavra não é portuguesa. A palavra catecismo deriva do latim catequismus, que por sua vez ela deriva do grego catequismos, que vem do verbo grego katekel. Quanta informação sobre a palavra catecismo, né? Então, o verbo katekel no grego significa instruir a viva voz. Então, o catecismo, a partir do seu próprio termo, foi estabelecido, ou os catecismos, né, a partir do próprio termo, foram instituídos para instruir. Instruir quem? Instruir os novos convertidos. Foi assim desde o comecinho da Igreja Cristã. Então, ao longo da história da Igreja Cristã, a gente percebe que a Igreja sempre usou catecismos para instruir os novos convertidos. Infelizmente, a gente vive uma época de ignorância doutrinária, a gente vive uma época onde se enfatiza demais o misticismo, onde se rejeita o estudo teológico, e então, quando falamos em catecismo para algumas pessoas, elas logo ligam o nome ao catolicismo romano e dizem: olha, isso é coisa da Igreja Católica Romana e a gente não quer saber disso. Não foi assim com a Igreja ao longo dos séculos. Ela sempre usou catecismos para instruir os novos convertidos na fé cristã. O que são catecismos? São documentos doutrinários em formato de perguntas e respostas, visando fixar melhor na mente dos fiéis as verdades ensinadas na Escritura Sagrada. A diferença entre os catecismos e as confissões de fé é que, pelo menos uma das diferenças, é que enquanto as confissões de fé, elas são mais expositivas, então você tem lá o assunto, e aquele assunto é tratado de forma expositiva. Os catecismos são tratados em cima de pergunta e resposta. Por exemplo, quem é Deus? Em quantas pessoas subsiste Deus? Quem é o mediador da nova aliança? O que é pecado? Deixou Deus permanecer todo o gênero humano na condição em que se encontra depois da queda? Então nós temos aí várias perguntas, e as perguntas e as respostas do catecismo. O catecismo tem esse aspecto didático de perguntas e respostas para que o novo convertido retenha melhor na sua mente os ensinamentos da Bíblia que estão sistematizados na confissão e no catecismo maior. Bom, ao longo dos séculos, a Igreja sempre usou catecismos. Falamos sobre isso. E a Igreja Presbiteriana usa 2 catecismos: o chamado Catecismo Maior e o Catecismo Menor, ou também conhecido como Breve Catecismo. Você sabia disso? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, usa esses catecismos para instruir os novos convertidos, para instruir as pessoas que estão chegando aqui agora na igreja e que elas querem ser batizadas, querem fazer profissão de fé,
Então, antes que elas façam profissão de fé, elas participam de uma classe de catecúmenos. A classe de catecúmenos tem a mesma origem da palavra catecismo, né? Então, a pessoa participa dessa classe de catecúmenos para que lá ela seja instruída na palavra do Senhor. Então, lá na classe de catecúmenos, essa pessoa estuda a confissão de fé, estuda o catecismo maior, estuda o breve catecismo, estuda, quem sabe, talvez até o credo apostólico, para que ela tenha conhecimento das doutrinas bíblicas conforme ensinadas nesses documentos. Então, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, tem 2 catecismos. Todo presbiteriano tem que saber disso. O catecismo maior e o catecismo menor, também conhecido como o breve catecismo, né? Você sabia disso, né? Se não sabia, devia saber, ou se não sabia, está sabendo agora, né? Uma questão que eu quero levantar agora é: de onde se originaram esses catecismos? Quem foi que criou esses catecismos? Quem escreveu esses catecismos que nós, presbiterianos, usamos? Então, eu quero trazer aqui um pouquinho de história a respeito da origem desses catecismos, tá certo? Tudo começou no dia 1º de julho de 1643, lá no século XVII, quando na cidade de Londres, na Inglaterra, houve uma reunião, houve uma assembleia formada por teólogos calvinistas. E essa assembleia, ela foi considerada como sendo a mais notável assembleia protestante de todos os tempos. Essa assembleia que aconteceu lá em Londres. Ela ficou conhecida como a Assembleia de Westminster. Por que Westminster? Por conta do local onde a reunião foi feita. O local foi a Abadia de Westminster. A Abadia de Westminster, que era um templo anglicano em Londres, onde os teólogos calvinistas se reuniram para debater teologia, para debater assuntos teológicos, para o melhor crescimento da igreja, para a melhor edificação da igreja. Essa Assembleia de Westminster, lá em Londres, ela foi composta de 121 teólogos, dos mais gabaritados e dos mais piedosos. Então, essa Assembleia conseguiu juntar esses teólogos que tinham essas 2 características. Eles eram cultos, eruditos, e ao mesmo tempo eles eram piedosos. Hoje parece que muita gente tem dificuldade em fazer esse casamento, né, entre piedade e erudição. É porque a gente percebe que ou a pessoa é erudita ou ela é piedosa. Se ela é erudita, ela não é piedosa. Se ela é piedosa, ela não é erudita. Hoje as pessoas fazem esse divórcio entre erudição e piedade. Mas esses 121 teólogos que compuseram a Assembleia de Westminster juntavam essas 2 coisas, erudição e piedade. Eles eram homens que conheciam muito bem a Bíblia, a teologia, e eram homens consagrados a Deus, eram homens santificados, consagrados ao Senhor. Agora, além desses 121 teólogos, havia 30 membros comuns do parlamento, porque foi o parlamento inglês que convocou essa assembleia. Então, havia 30 membros comuns desse parlamento. Então, ao todo, aquela assembleia foi composta de 151 pessoas. 121 teólogos e 30 membros comuns do parlamento. Esses teólogos, por exemplo, eram homens de todos os ramos de opinião quanto ao governo da igreja, né? Então, ali naquela assembleia tinha crentes episcopais, presbiterianos, independentes ou congregacionais e erastianos. Então, os episcopais são aquele grupo cristão que defende que a igreja é governada por um único homem, né? Um único pastor, um único bispo. É ele quem governa a igreja, é ele quem toma todas as decisões na igreja. O sistema presbiteriano é aquele que a igreja se reúne em assembleia e ela elege presbíteros que vão ser os representantes da igreja. Então esses presbíteros, juntamente com o pastor, vão formar o conselho da igreja e eles então tomarão as decisões da igreja. O sistema independente ou congregacional é aquele sistema em que toda a assembleia é envolvida nas decisões da igreja. E o sistema erastiano
é aquele que indica que o Estado é que deve governar e controlar a igreja. Os oficiais da igreja são meros funcionários da igreja, mas eles não têm jurisdição sobre a igreja, eles não podem disciplinar, não podem excomungar, nada. Quem tem que fazer isso é o Estado. Então, nós temos aqui essas formas eclesiásticas, episcopais, presbiterianos, independentes ou congregacionais e hierarquianos. Agora, apesar dessas divergências eclesiásticas a respeito do governo da igreja, da administração da igreja, havia naquela igreja, naquela assembleia, uma unidade doutrinária. Porque, embora esses homens pertencessem a igrejas com governos diferentes, aqueles homens gozavam de uma unidade doutrinária muito grande, porque a maioria desses homens era calvinista. A maioria deles, né, um ou outro ali não era calvinista, mas a maioria era calvinista. Então, quanto à questão da doutrina, da teologia, havia uma unidade muito grande entre aqueles teólogos. Agora, no que dizia respeito a governo de igreja, aí sim, aí havia divergência entre eles, né? Mas veja, essa assembleia, daqui a pouco eu vou dizer quanto tempo dura essa assembleia. Então, depois de muito debate, depois de muita discussão envolvendo estudo bíblico, envolvendo oração, envolvendo jejum, então depois de tudo isso, prevaleceu a posição presbiteriana quanto ao governo da igreja, né? Então, naquela discussão toda, o sistema presbiteriano foi adotado como um sistema bíblico. Eu quero trazer aqui um testemunho de um servo de Deus quanto a essa assembleia, um homem chamado Richard Baxter, né? Ele, falando dessa assembleia de Westminster, disse assim: o mundo cristão nunca teve, desde os dias apostólicos, um sínodo de teólogos mais excelentes do que este e o sínodo de Dort. De Dort foi um sínodo que aconteceu mais para frente, lá na cidade de Dort, lá na Holanda. E então o Richard Baxter disse que a Assembleia de Westminster, bem como o Sínodo de Norte, foram as assembleias mais excelentes depois da época apostólica. Por quê? Porque foram assembleias compostas por homens eruditos e santos, eruditos e consagrados a Deus. E também eu trago aqui um outro pensamento do Dr. Robert Bale, que disse assim: outra assembleia igual eu nunca vi. E como se diz aqui, semelhante nunca houve na Inglaterra, nem é provável que breve venha a existir em qualquer parte. Então nós temos aqui também o testemunho do Dr. Robert Bale a respeito da singularidade da Assembleia de Westminster. Então o Baxter e o Bale aqui dando testemunho da singularidade dessa Assembleia de Westminster. Veja que essa Assembleia, ela foi marcada exatamente, como eu disse anteriormente, foi marcada por oração, por estudo bíblico, marcada por jejum, né? Então, veja que todas as sessões lá naquela Assembleia deveriam ser abertas com oração. E nenhuma proposta que fosse colocada à mesa poderia ser votada no mesmo dia em que ela foi apresentada. Tinha que haver oração sobre aquela proposta, as discussões tinham que ter base na Bíblia. Então ninguém podia falar apenas daquilo que pensava, coisas da sua cabeça, coisas do achismo, mas então as decisões tinham que ser empurradas mais para frente para que elas fossem tratadas de acordo com a Bíblia. As discussões naquela Assembleia tinham cunho elevado e alta erudição. O que caracterizava aquela Assembleia? Veja, aquela Assembleia foi caracterizada por profunda reverência pela Escritura Sagrada, foi caracterizada pelo senso de completa dependência de Deus, pelo espírito de oração a que dedicavam um largo tempo, e eles realizavam cultos solenes, consagrando às vezes todo um dia para esse fim. Então foi uma assembleia que levou muito a Bíblia a sério, que levou muito Deus a sério, que levou muito a oração a sério. Então não foi uma assembleia empurrada com a coxa, empurrada com a barriga, mas foi uma assembleia marcada pela santificação, marcada pela santidade, marcada pelo respeito, pela reverência à Bíblia, pelo respeito à soberania de Deus. Aquela assembleia, irmãos, não foi uma assembleia que durou 2 dias,
Não foi uma assembleia que durou 2 semanas. Não foi uma assembleia feita às pressas. Não. Aquela assembleia teve a duração de 5 anos, 6 meses e 22 dias. Ouviram bem? Veja como foi longa essa assembleia. Ela durou 5 anos, 6 meses e 22 dias. Ela teve 1.163 sessões. Né? Então, veja como aqueles homens levaram muito a sério as coisas que eles estavam discutindo. Então, no final dessa assembleia, eles produziram alguns documentos. Então, primeiro aqui, aquela assembleia produziu um saltério. O saltério era o inário utilizado para o louvor do Senhor, assim como nós presbiterianos, por exemplo, temos o inário Novo Cântico, os irmãos batistas têm o canto cristão, os irmãos assembleanos têm a harpa cristã, por exemplo. Então, lá a Assembleia de Westminster estabeleceu o saltério, que era o inário deles, onde havia os hinos baseados nos salmos que eles louvavam ao Senhor. Um segundo documento que aquela assembleia produziu foi o Diretório de Culto Público. Esse Diretório de Culto Público é um tipo de manual litúrgico. Nós presbiterianos, por exemplo, nós temos um manual litúrgico que nós usamos quando fazemos batismo, quando fazemos Santa Ceia, quando recebemos um novo membro por batismo e profissão de fé, quando fazemos um casamento. Então nós temos um manual litúrgico que nos dá orientação sobre como fazer. E então aquela assembleia produziu também esse diretório de culto público, né? O diretório de culto de Westminster. Um terceiro documento que aquela assembleia produziu foi a Confissão de Fé de Westminster, que vocês conhecem muito bem. A confissão contém aproximadamente 35 capítulos e fala sobre todos os assuntos teológicos. Um quarto documento que aquela assembleia produziu foi exatamente o Catecismo Menor, o Breve Catecismo de Westminster. Então ele tanto pode ser chamado de Catecismo Menor de Westminster ou Breve Catecismo de Westminster. Então, o que é o Breve Catecismo de Westminster? É um catecismo, esse Breve Catecismo é um catecismo resumido, ele é de orientação calvinista, ele tem 107 questões. E então esse catecismo, junto da Confissão de Fé de Westminster, bem como do Catecismo Maior, compõe os símbolos de fé das igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Originalmente, esse Breve Catecismo foi elaborado para instruir crianças, e ele revela, contudo, um conteúdo de grande valor aplicável a adultos. Veja, ele foi estabelecido para instruir crianças, mas ele é tão profundo que ele pode ser usado na instrução doutrinária de adultos. Então, o Breve Catecismo, repito, tem 107 questões e originalmente foi elaborado para instruir crianças. E já falamos aqui que ele, ao lado da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo Maior, eles formam os símbolos de fé da igreja. Um quinto e último documento que a Assembleia de Westminster produziu, foi exatamente o Catecismo Maior. Então, ele é chamado de maior porque ele tem mais assuntos, ele aborda mais assuntos. Veja, enquanto que o Catecismo Menor tem 107 questões, perguntas e respostas, o Catecismo Maior é composto de 196 questões, 196 perguntas e respostas. Então, esse Catecismo Maior é um catecismo também de orientação calvinista. Vocês lembram que eu falei lá atrás que a maioria dos teólogos lá do Westminster era de orientação calvinista, e então esses dois catecismos, o breve e o maior, eles são de orientação calvinista, composto de 196 questões, né? E esse catecismo maior, junto com a Confissão de Fé e com o Breve Catecismo, compõe os símbolos de fé da igreja presbiteriana ao redor do mundo. Então, se alguém pergunta assim, quais são os símbolos de fé da igreja presbiteriana, você não pode errar nisso. Os símbolos de fé são 3. Tem gente que brinca e diz que os símbolos de fé são a sarça, a Bíblia e a SAF. Não é isso não. Os símbolos de fé da igreja presbiteriana são a Confissão de Fé de Westminster,
o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Então esses três documentos formam o símbolo de fé da igreja. Quanto a essa questão de símbolos de fé da igreja, eu quero trazer aqui um comentário do pastor presbiteriano Ernest Maia. Não sei quantos já ouviram falar no Ernest Maia, um pastor presbiteriano, tem vários livros escritos. Então, o pastor Ernest Maia, tratando da questão do símbolo de fé, disse assim: no Brasil, quando nossa igreja presbiteriana foi iniciada, o ensino do símbolo de fé do Westminster teve um papel importante. Hoje, em nome de um suposto pluralismo, supostamente acadêmico, o que podemos perceber é um enfraquecimento desta ênfase, mesmo nos seminários ditos reformados, acarretando um desfiguramento doutrinário por parte de muitos de seus pastores e, consequentemente, dos membros da igreja. Então, lamentavelmente, muitos pastores e conselhos de igreja têm abandonado o símbolo de fé da igreja. Eu fico feliz em ver algumas igrejas ensinando o símbolo de fé aos seus membros, porque isso tem se tornado cada vez mais raro. A gente vê um pastor no culto de doutrina ensinar o símbolo de fé, no culto de doutrina, no culto de escola dominical ensinar o símbolo de fé. Isso tem sido muito raro, o que é uma lástima. Então, no começo, segundo o Ernest Maia, no começo da nossa igreja aqui no Brasil, então, o símbolo de fé foram de primordial importância na instrução doutrinária dos membros da igreja, da própria formação da igreja. Mas hoje, o que a gente vê é um desprezo por parte de pastores e por parte de presbíteros com relação ao símbolo de fé da igreja, o que é uma grande lástima, né? Então eu faço votos e oro a Deus que Ele visite cada uma de nossas igrejas, cada um de nossas igrejas locais, e cada um de nossos conselhos, e que Ele traga para essas igrejas e conselhos reforma e avivamento, para que nossas igrejas e seus conselhos voltem a ensinar o símbolo de fé na igreja, o que nós lamentamos que tenha acontecido muito pouco hoje. Bom, eu quero partir para a conclusão desse nosso estudo, né, estudo simples, dizendo o seguinte: os catecismos maior e breve, em conjunto com a Confissão de Fé de Westminster, são padrões de doutrina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você, meu irmãozinho presbiteriano, você, minha irmãzinha presbiteriana, não pode esquecer isso e não pode ignorar isso, né? Então, esses documentos, Catecismo Maior, Catecismo Menor e Confissão de Fé, são padrões de doutrina de nossa igreja. Então, quer conhecer as doutrinas de nossa igreja, leia esses documentos. Eu me lembro que outro dia eu estava na livraria Luz e Vida, no Recife, e chegou a mim um rapaz e disse: o senhor é pastor presbiteriano? Eu disse: sim, sou. Aí ele disse assim: olha, eu admiro muito a igreja presbiteriana, gostaria de conhecer melhor suas doutrinas. Existe algum material que contém as doutrinas presbiterianas para que eu possa ler e conhecer? Eu disse: claro que tem. Então eu levei ele numa sessão lá onde tinha a Confissão de Fé, e eu peguei um exemplar daquele, dei a ele e disse: leve isso aqui para casa, leia, e aqui você vai encontrar todas as nossas doutrinas. Então as nossas doutrinas são bíblicas e elas são sistematizadas na Confissão de Fé e nos Catecismos Maior e Breve. Então, quer conhecer nossas doutrinas, leia a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve, né? Então, repito, os Catecismos Maior e Breve são padrões de doutrinas da nossa igreja. Quanto a isso, o manual presbiteriano diz assim, veja, diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. E ela adota o seguinte: ela adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Então, esse é um assunto que nenhum presbiteriano pode ignorar. Se nenhum membro presbiteriano pode ignorar, nenhum membro da igreja, nenhum jovem, nenhuma moça, nenhum adulto pode ignorar, muito menos vocês que são oficiais da igreja. Nenhum presbítero, nenhum diácono, muito menos nenhum pastor pode ignorar isso.
Nós louvamos a Deus porque nos seminários presbiterianos nós temos uma disciplina sobre símbolo de fé. Eu sou muito privilegiado porque eu sou professor no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, já há 13 anos. Eu sou professor de Teologia Sistemática e também sou professor da cadeira Símbolos de Fé. Eu já ensino essa disciplina há vários anos, já tive várias turmas que ouviram de mim orientações a respeito do símbolo de fé, porque a igreja tem a intenção de resgatar o amor por esses documentos entre os pastores e os presbíteros da igreja. Então veja, eu quero repetir aqui o que diz o Manual Presbiteriano, apenas a parte lá embaixo, diz que a igreja presbiteriana adota como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, se a gente quer conhecer as doutrinas da igreja, tem que ler esses documentos. Então, veja, e um detalhe aqui muito grande para você que é oficial da IPB. Você é pastor? Você é presbítero? Você é diácono? Tem aqui uma palavra para você. É que na IPB é exigido que seus oficiais aceitem os padrões de fé de Westminster. As palavras do manual presbiteriano quanto a isso são as seguintes. Quando alguém é eleito um diácono, um presbítero ou um pastor, então no dia da ordenação desse irmão, então aquele que vai oficiar a cerimônia faz a seguinte pergunta: recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos maior e breve desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Você que é pastor da IPB, você que é presbítero na IPB, você que é diácono na IPB, você deve ter ouvido essa pergunta. O que foi que você respondeu? Como foi que você respondeu? Qual a motivação do seu coração em ter respondido essa pergunta? Você recebe e adota sinceramente, veja a importância crucial dessa pergunta. Você adota sinceramente. Tem gente que diz assim: eu adoto, mas com os dedos cruzados. Os dedos cruzados, que não adota coisa nenhuma. Isso é desonestidade. Tem muitos pastores, presbíteros e diáconos que depois de ordenados abandonaram. Na verdade, eles nunca nem leram o símbolo de fé. Todavia, eles foram lá à frente do templo, diante do homem de Deus, disseram: sim, eu aceito, sinceramente, a confissão de fé e os catecismos maior e breve, quando nunca leram. Então veja, a pergunta é feita se eu adoto a confissão de fé e os catecismos maior e breve como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras. É assim que a igreja presbiteriana vê esses documentos, como fiel exposição daquilo que a Bíblia ensina. Aí tem oficiais que no ato da ordenação dizem: sim, eu recebo e adoto esses documentos como fiel exposição daquilo que a Bíblia ensina. Depois, eles começam a questionar esses documentos, eles começam até a ensinar algo contrário ao que esses documentos ensinam, mostrando falta de sinceridade. Então, veja bem, eu admito que uma pessoa pode mudar de opinião. Então, uma pessoa pode conhecer o catecismo maior, o breve catecismo, a confissão de fé, acreditar neles, e lá na frente a pessoa estudando mais e resolve não adotar mais muita coisa, não aceitar muita coisa. É um direito que você tem. Porém, eu penso que você, presbítero, você diácono, você pastor, que mudou a visão quanto ao símbolo de fé da igreja, que não aceita muita coisa do símbolo de fé da igreja, eu apelo à sua consciência para que você seja honesto e largue a igreja presbiteriana. Se você não recebe mais as doutrinas que estão lá no símbolo de fé, então saia da igreja presbiteriana, seja honesto. Deixe o seu lugar para uma pessoa que realmente crê nas doutrinas conforme estão lá no símbolo de fé da igreja. Não seja desonesto. Não diga que adota uma coisa quando na verdade você não adota. Então, olha, o oficial presbiteriano
que não aceita esses padrões de fé estabelecidos pela igreja deveria ser honesto e ir para outra denominação. E os presbitérios? Eu chamo a atenção aqui dos presbitérios. Os presbitérios, por sua vez, deveriam ser mais zelosos por esses documentos e exigir de seus ministros e presbíteros que subscrevam de verdade esses documentos. Caso contrário, esses irmãos deveriam ser despojados de seus ofícios. Mas, lamentavelmente, falta seriedade em muitos desses concílios. Por isso, ministros ensinam e fazem o que querem em suas igrejas, descaracterizando a igreja presbiteriana, o que é uma lástima e eu lamento muito. A gente chega numa igreja presbiteriana e aquilo não tem nada a ver com igreja presbiteriana. A gente vai para uma outra igreja presbiteriana e a gente percebe que é igreja presbiteriana. E as pessoas ficam assim, não são tudo presbiterianas? Não tem um padrão de doutrina? Porque essa assim e aquela daquele jeito? Aquela é descaracterizada porque ela abandonou o símbolo de fé da igreja e está ensinando o que quer e praticando o que quer. E nada é feito. Então, os presbitérios deveriam tomar uma posição contra pastores que abandonam o símbolo de fé. E os conselhos de igreja também deveriam tomar uma posição drástica quanto a presbíteros que não aceitam o símbolo de fé na sua integridade. Porque quando foram ordenados, disseram que aceitavam sinceramente aquilo que estava na confissão de fé e nos catecismos maior e breve, e depois eles abandonaram. Bom, eu espero que eu tenha trazido assim alguma luz para vocês a respeito dos catecismos maior e breve, onde se originaram, quando se originaram, né? Lá na Assembleia de Westminster, em Londres, século XVII, entre os irmãos puritanos. Então, espero que você tenha sido instruído com aquilo que nós trouxemos, ok? Então, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.